E aí, galera, bem-vindos a mais um período de atividades remotas, agora um pouco mais longo aí, praticamente o mês inteiro de agosto, um mês interminável, né? E eu já apareço aqui com essa diferença agora de óculos, parece até um pouco mais intelectual. A questão é que eu fui renovar minha carteira de motorista e deu um probleminha assim na hora de enxergar as letras. Das 5 letras eu errei as 5, mas tudo bem. Né? Então a partir de agora vai ficar um pouco mais habitual o uso do óculos aí, certo, gente? Então agora nesse quarto período a gente vai falar sobre geologia, tá? A parte né, a gente não vai ser tão profundo quanto um curso de geografia, um curso de geologia aí, mas dentro aí dos conhecimentos geográficos, a parte de geologia agora do ensino médio, ela aprofunda um pouco mais daquilo que vocês aprenderam aí no ensino fundamental, beleza? Então a gente vai ter essa introdução agora à geologia e, claro, já vou aproveitar então para explicar para vocês um pouco da estrutura interna da Terra, né? Essa parte de geologia é a parte que eu particularmente mais gosto, né? É aquela parte que a gente vê as estruturas na nossa frente e com o conhecimento que a gente vai adquirir um pouco aqui com essa aula a gente já começa a ter um pouco mais de ideias a respeito do tempo que se passa, do tempo, das eras geológicas. Enfim, a gente consegue ter um pouco mais de explicações sobre aqueles ambientes que a gente vai visualizando e a gente podendo aí montar um pouco aí da história de como aquele ambiente provavelmente se formou, beleza? Então é o seguinte, gente, a palavra geologia, né, o seu sentido é a ciência que estuda a origem, a história, a vida e estrutura da Terra. Né? É o conjunto dos terrenos, das rochas, dos fenômenos que trata a ciência. E eu já tenho certeza que aqui dentro da geologia é onde a gente vai trabalhar sobre vulcanismo, sobre placas tectônicas, que é a parte que chama bastante atenção nessa parte aí de litosfera, ok? Então aqui, né, aqui embaixo vocês podem ver aqui os grupos que a gente já viu quando a gente falou em hidrosfera, a parte líquida do nosso planeta, composta basicamente por águas, né? A atmosfera, que a gente já estudou um pouco, mas ainda vai estudar mais, certo? Na atmosfera a gente já falou um pouco sobre clima e tal, mas a gente vai falar sobre camadas atmosféricas e outras coisas mais, né? E agora a gente passa a falar da parte litosfera, a parte sólida do nosso planeta. Só que lá dentro do nosso planeta ela não é tão sólida assim, certo? A gente quando fala em litosfera, basicamente a gente está falando basicamente da parte mais superficial do nosso planeta, certo? Já vou entrar nesse tema um pouco mais profundo, mas antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês aqui que vai aparecer aqui do lado aqui em cima aqui, ó, o que a gente vai abordar nas aulas de geologia, né? Seguinte, a gente vai abordar a estrutura interna da Terra, que é o que a gente vai falar já a seguir nessa aula, ok? A gente vai falar das eras geológicas, né? Que é bom a gente entender que existe um espaço de tempo muito grande na formação da crosta, na formação dos relevos, nos processos erosivos, na ação do intemperismo, na formação das rochas, né? Então a gente vai falar também do vulcanismo, certo? Que é muito interessante, né? Chama muito a atenção aí a atividade vulcânica, o ciclo de formação das rochas, que tem tudo a ver com lava, né? Não é larva, como larva do vulcão, não, a lava, né? Senão, se fosse larva, ia sair mosquito, ia sair borboleta depois do vulcão. Mas enfim, a lava do vulcão, ou magma, como queiram chamar, existe uma diferença aí na terminologia dependendo de onde se encontra, se é lava ou se é magma, mas a gente vai aprender sobre isso também. Né? A dinâmica das placas tectônicas, que é o que dá origem aos terremotos, né? E a formação do relevo em si, né? Principalmente as ações de desgaste e tal, né? E futuramente a gente vai aprender as formas de relevo, mas é um conteúdo mais adiante, tá? Então a gente vai ter um conteúdo bem extenso aí, vou tentar trazer de forma resumida, como a gente tem feito nossas aulas de ensino remotas, mas sem vocês perderem aí o fio da meada, né? Aquilo que é mais interessante, certo? Sempre que fala em estrutura interna da Terra, o professor pede para vocês imaginarem uma laranja. Eu vou com o mouse aqui mexendo, vocês vão ver que o mouse aqui está aqui do meu ladinho, né? Ele tá com a pontinha aqui, eu vou então agora ali na laranja. Só que claro, a crosta terrestre, quando os professores pedem para vocês imaginar a Terra como uma laranja, é que ele quer que vocês entendam isso aqui, ó, que essa parte aqui da casca da laranja é a parte onde a gente vive. A crosta, ela é extremamente fina. Professor, como assim extremamente fina? Ué, a crosta da Terra é como se fosse a casca da laranja. Se a gente fosse fazer uma comparação aí com o tamanho do nosso planeta,
certo? A crosta terrestre ela varia algo em torno entre 10, 15, 20 até 100 quilômetros. Então vamos imaginar algo entre 30, 50, 60. Ela tem uma variação, né, da sua espessura ao longo do perímetro aí do nosso planeta, ok? Ao longo de toda a nossa esfera aí, ok? E essa parte aqui do fruto mesmo, que é o que a gente consome da fruta, né, basicamente não é uma coisa só também, né? Daí a gente já tem que diferenciar um pouco, já não é mais tão a laranja assim, porque a laranja em si ela é toda composta de uma única da própria massa da fruta, digamos assim. Então, na verdade, o que a gente tem é uma coisa um pouco mais delicada e tem que tomar um pouco de cuidado. É essa aqui que vocês estão vendo, é o que vocês aprenderam talvez aí no sexto ano de vocês, né? Que o interior da Terra é composto por crosta, que é onde a gente vive, o manto e o núcleo, só 3 camadas. Não, mas agora a gente está no ensino, né, ensino médio, a gente vai, né, ensino técnico aí integrado ao ensino médio, que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Opa, a imagem já mudou aí, certo? Já é claro que não é uma imagem real, mas ela traz uma certa opa, pulei aqui, certo? Uma certa, digamos assim, maior realidade do que essa imagem anterior. Né? Essa imagem aqui ela é uma imagem mais que vocês provavelmente devem ter visto no ensino fundamental de como é o interior da Terra. Esta imagem agora, ela traz claro que também não é uma imagem real, como eu já falei para vocês, mas ela traz um pouco mais de confiabilidade assim, de como seria o interior da Terra com mais camadas. Na verdade, continua sendo 3, mas agora o negócio ficou um pouco diferente. Né? Agora a gente tem aqui a crosta, o manto e o núcleo. Só que a gente tem a crosta, na crosta a gente tem a descontinuidade, a litosfera, a gente tem a descontinuidade de Mohorovičić, a gente tem o manto que se divide em manto externo e manto interno, a gente tem o núcleo que se divide em núcleo interno e núcleo externo. Então tem mais divisões daquilo que a gente viu, tá? Então aqui é como se eu pegasse, né, a imagem que vocês estão vendo aqui do lado, é como se eu pegasse então uma fatia da Terra, né, da crosta até o núcleo, certo? Então se eu sair da crosta, que é onde a gente, aqui está a superfície da Terra, até o núcleo, a parte mais central da Terra, o meinho do nosso planeta, a gente vai percorrer algo em torno de 6.378 quilômetros. Ok? Então, para eu atravessar, claro que não tem como fazer isso porque eu teria que passar pela lava, pelo magma, né? Mas como a gente vê nos desenhos animados, se eu querer fazer um buraco e querer sair certinho do outro lado da Terra, eu vou ter que cavar no mínimo aí algo em torno de 12 mil quilômetros, ok? Então, aqui nessa imagem que vocês têm aqui do lado, vocês podem ver as profundidades, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó. A crosta tem algo em torno de 0 a 100 km, né? Essa variedade, claro, que aí a gente pode imaginar algo em torno de 50 km de crosta, então ela é descontínua, certo? Então, quando ela fala em descontínua, é porque embaixo dela tem a descontinuidade de Mohorovičić, que é isso que aparece aqui, ó, descontinuidade de Mohorovičić, que é o nome do cara que descobriu isso, né? E tal, e aí ela fica alternando a sua largura, porque ela é o que divide a crosta do manto, ou seja, a parte sólida do nosso planeta, da parte já que começa a ficar um pouco mais pastosa. Na verdade, a descontinuidade de Mohorovičić já é composta de um material muito plástico, muito maleável, digamos assim, que é a parte que esfrega na crosta, né? A crosta, em outra palavra, é aquilo que está embasado, que está sobre uma placa tectônica. A gente vai falar sobre isso mais adiante, numa outra aula, quando a gente vai falar de terremotos, a gente vai falar sobre isso, ok? Então a gente tem essa primeira camadinha que é a crosta, embaixo dela já tem uma camadinha plástica, que é a descontinuidade de Mohorovičić, que ela é descontínua porque ela alterna muito a sua largura, ok? A astenosfera já é também essa parte dessa descontinuidade de Mohorovičić, que tem essa propriedade de ser um pouco mais plástica, ok? A partir do manto, vocês podem ver aqui que eu tenho duas partes aqui, né? O desenho aqui ele não dá diferença, mas essa parte aqui é o manto externo e essa parte aqui é o manto interno. O que vai mudando de uma coisa para outra? Basicamente a composição química, certo? E as temperaturas, porque conforme for indo mais para baixo, vai aumentando a pressão. E conforme mais para baixo, quanto maior a pressão, né, maior também vai ser a temperatura. Então vocês podem ver, claro que falando em crosta terrestre, a temperatura média da superfície da Terra é a temperatura de 25 graus, dependendo da superfície que eu me encontro, né? Mas pode variar aí de menos 10 se eu estiver num polo, menos 15, menos 20, menos 30 graus, até 30, 40, 50 graus em um deserto e assim por diante, né? Mas essas são as temperaturas que a gente conhece. Conforme a gente vai indo para o interior da Terra, essa temperatura vai aumentando. No manto,
né? Aqui no manto, ela já começa em 2.000 graus Celsius, já chega até perto aí dos 3, 4.000 graus Celsius, porque aqui onde aparece 4.000 graus Celsius e até 5.000 graus Celsius, já é a temperatura do interior da Terra, né? Aqui a temperatura é muito alta, mas a pressão também é muito alta, então basicamente eu tenho como se dissesse que fosse é uma palavra bonita, né? Uma frase bonita, né? Mas é como se fosse um ferro fundido, né? Um ferro fundido a 5.000 graus Celsius é uma temperatura muito alta, né? 5.000 graus Celsius, para vocês terem uma ideia, já é a temperatura da superfície do Sol, né? Então, conforme eu vou indo para o interior, a temperatura vai aumentando, conforme eu vou indo para o exterior, a temperatura vai diminuindo, isso mesmo. Ok? Então, tem duas descontinuidades para lembrar aqui. A descontinuidade de Mohorovičić, que é o que divide a crosta do manto, e a descontinuidade de Gutenberg, né? De Gutenberg, que é a divisão aqui, que ela também não, ela é uma zona de alternância, uma zona de divergência, né, entre o manto e o núcleo, certo? Talvez esta imagem que vocês estão vendo aqui, ela está carregada de muita informação, a gente tem a distância, a gente tem as temperaturas, a gente tem os nomes, né, por isso então que eu trouxe essa outra imagem aqui, que ela só tem os nomes agora, mas você já tem mais ou menos uma ideia também aí das camadas do interior da Terra. Ok? Beleza, gente? Então, voltando a essa imagem anterior, né? Aqui eu tenho a crosta, a parte sólida. Aqui eu já começo a ter o manto, então. O manto ele já é composto basicamente por magma, né? Um magma... aí já tem aquela aparência mais pastosa, né? Algo em torno de 2, 3 mil graus Celsius, nada mais é do que rocha derretida. E aí, conforme eu vou indo para o interior, a temperatura vai aumentando, já passa do estado pastoso para um estado mais líquido mesmo, certo? Aqui no interior é 4.000 graus Celsius. Quando eu chego bem no interior da Terra, esse núcleo ele é sólido, ok? Então ele é sólido e atingir a temperatura de 5.000 graus Celsius, beleza? Essa imagem aqui vocês têm um resuminho da imagem anterior com menos dados, mas com os nomes que vocês têm que lembrar aí, né? Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, né? Descontinuidade de Mohorovičić, descontinuidade de Gutenberg, tá? Essa aula vai ser um pouco mais curta, até porque é uma sugestão boa de filme para vocês para contemplação dessas aulas, porque eles falam bastante sobre essas camadas nesse filme que está aqui do lado, ó. O nome do filme é O Núcleo, ok? Missão ao Centro da Terra. Essa é a capa do filme, tá? Toma cuidado para não confundir com Viagem ao Centro da Terra, que é uma referência a um livro do Júlio Verne, que daí é um pouco mais fantasia, assim, com dinossauros que vivem dentro da Terra, ou seja, é uma situação um pouco diferente. Mas o filme que vocês têm que ver, que eu aconselho muito, inclusive ele está disponível no Netflix, e também é fácil de encontrar aí na internet para ver ele em outras plataformas, é esse filme aqui. Ele é um filme legal, tá? Ele não é um filme chato, ele não é um documentário, ele é um filme que tem atores bons, é um filme bem produzido, né? Eu acho que até o Warner Brothers, né? Que produz o filme, tá? Ele foi, claro que ele tem uma fantasia muito grande em cima dele, uma situação bem, digamos assim, para chamar a atenção do público, né? Situações que às vezes fogem um pouco aquilo que realmente é, mas já traz uma ideia bem bacana, né? O filme eles mostram uma situação que eles criam uma nave para viajar para o interior da Terra, né? Uma nave que vai atravessar o manto, eles têm que ir lá no núcleo, que o núcleo parou de girar. Tem um monte de explicações bem bacanas, vale a pena. O filme tem basicamente 2 horas aí, mas eu aconselho que vocês não vão se arrepender de ver esse filme. Beleza, gente? Um abraço então, até a próxima oportunidade.